Ele fez o impensável. Confessou uma atração proibida pelo jovem que via como pupilo, expondo uma verdade que abalou amizades e famílias inteiras. O choque veio como um raio, e o castigo, uma culpa que o consumia, forçando-o a questionar tudo. Mas nessa revelação, encontrou uma liberdade inesperada, transformando o caos em um caminho para a autodescoberta. Eu, João, sempre fui um homem tranquilo, nos meus 30 e poucos anos, navegando pela vida agitada de Lisboa. O Tejo brilhava ao fundo das ruas movimentadas, e o aroma de pastéis de nata pairava no ar como um lembrete constante da rotina simples que eu levava. Conheci Tiago quando ele tinha apenas 12 anos. Ele era o filho de uma amiga próxima, Maria, que eu frequentava em jantares casuais e eventos familiares. O pai biológico dele nunca apareceu de verdade. Sumiu logo após o nascimento, deixando um vazio que Maria tentava preencher sozinha. Eu entrei nessa dinâmica como um amigo da família, alguém em quem ela confiava para dar conselhos ou simplesmente estar presente. Tiago era tímido no início, com olhos curiosos que absorviam o mundo ao redor. Mas sua inteligência era evidente desde cedo. Ele devorava livros sobre ciência e história, mas tropeçava feio na matemática. Eu, com minha formação em engenharia, via isso como uma oportunidade para ajudar. "Deixa comigo, rapaz. Vamos resolver isso juntos", disse eu uma tarde, quando Maria mencionou as notas baixas dele. As sessões de estudo começaram inocentes, na mesa da cozinha da casa dela, com cadernos espalhados e lápis rolando. Eu explicava equações simples, passo a passo, e ele assentia, tentando acompanhar. Mas logo percebi algo estranho. Os olhares dele duravam mais que o necessário. Quando eu apontava um erro no cálculo, ele se inclinava para perto, e o ar parecia carregar uma tensão que não tinha nada a ver com números. Eu sentia um formigamento, uma confusão interna que me pegava desprevenido. Sempre me considerei hétero, casado brevemente no passado, mas divorciado há anos. Agora, sozinho em Lisboa, questionava se aquilo era só admiração mútua ou algo mais profundo. Tiago, aos 15 anos agora, respondia com suspiros quando eu elogiava seu progresso. "Você é bom nisso, João. Me faz entender tudo", dizia ele, e suas palavras ecoavam com um tom que ia além da gratidão. Eu tentava ignorar, focando nas fórmulas, mas a proximidade crescia. Uma sessão virou 2 por semana, e logo estávamos passando horas juntos. Maria aprovava, achando que eu era o mentor perfeito. "Você é como um tio para ele, João. Obrigada por isso." Mas dentro de mim, o conflito fervia. Eu via Tiago não mais como o miúdo da família amiga, mas como alguém que despertava sentimentos proibidos. A sociedade em Portugal, com suas raízes católicas fortes, não facilitava. Amigos conservadores comentavam casualmente sobre essas modas modernas, quando o tema de orientação sexual surgia em conversas de bar. Eu me calava, mas o medo de ser julgado crescia. Tiago parecia sentir o mesmo. Ele começou a hesitar em convites para saídas casuais, como um jogo de futebol no estádio do Benfica. "Acho que não devo, João. Minha mãe pode achar estranho." Mas nos estudos, ele se aproximava mais, como se procurasse uma conexão que palavras não definiam. O primeiro confronto veio numa tarde chuvosa. Estávamos resolvendo um problema de álgebra avançada, e ele errou feio. Frustrado, jogou o lápis na mesa. "Não consigo. Por que isso tem que ser tão difícil?" Eu respirei fundo, tentando acalmá-lo. "Calma, Tiago. É normal errar. Vamos tentar de novo." Mas ao me aproximar para mostrar o passo certo, nossos olhares se cruzaram de um jeito intenso. Ele não desviou, e eu senti um aperto no peito. "João, às vezes acho que não é só sobre matemática." As palavras dele pairaram no ar, carregadas de implicações. Meu coração acelerou. Eu sabia o que ele queria dizer, mas recuei. "Não vamos por aí, rapaz. Somos amigos, nada mais." Mas a semente estava plantada. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, revivi o momento.
A culpa me invadiu. Eu era o adulto, o mentor. Como podia permitir isso? Liguei para um velho amigo, Pedro, que era psicólogo. Estou confuso com um pupilo meu. Sentimentos misturados. Ele ouviu e aconselhou. Explora isso em terapia, João. Pode ser algo sobre ti mesmo. Mas ignorei no início, mergulhando mais nas sessões. Tiago, por sua vez, pressionava sutilmente. Mandava mensagens tarde da noite. Ei, João, pensei num problema novo. Podemos discutir amanhã? Eu respondia sim, mas cada encontro aumentava a tensão. Maria começou a notar. Vocês dois estão passando tempo demais juntos. Tiago fala de ti o dia todo. Ela ria, mas eu via suspeita nos olhos dela. O conflito escalou quando Tiago confessou abertamente. Numa sessão, após resolver uma equação complexa, ele disse: João, eu sinto algo por ti. Mais que amizade. O silêncio caiu como uma bomba. Eu me levantei, coração disparado. Isso não pode acontecer, Tiago. Sou teu mentor, e tu és jovem demais para isso. Ele baixou a cabeça, olhos marejados. Mas é real, não consigo ignorar. Saí dali atordoado, cancelando as próximas sessões. Mas o desejo não sumia. Eu me via questionando minha identidade. Era gay? Bissexual? O medo de admitir para mim mesmo, quanto mais para os outros, me paralisava. Lisboa, com suas praças cheias de casais heteronormativos, parecia me julgar. Amigos da família sussurravam sobre influências ruins. Pedro insistia. Vai a uma sessão de terapia, homem. Isso não some sozinho. Finalmente marquei uma consulta. O terapeuta ouviu e disse: Isso é comum, João. Exploração de identidade. Mas cuida para não magoar o rapaz. Enquanto isso, Tiago mandava mensagens implorando para voltar. Preciso da tua ajuda, João, não só nos estudos. A pressão crescia. Maria confrontou-me diretamente. O que se passa entre ti e o meu filho? Ele anda estranho. Neguei, mas a mentira pesava. O clímax da tensão veio num encontro acidental no Chiado. Tiago me viu e se aproximou. Não consigo parar de pensar em ti. Eu o puxei para um canto. Para com isso. Vai nos destruir. Mas dentro de mim, a atração lutava contra a razão. Sabia que precisava decidir. Confrontar meus sentimentos ou cortar laços para sempre. A naprogação ameaçava explodir. E eu sentia que o próximo passo mudaria tudo. A notícia da bolsa de estudos de Tiago para Paris chegou como um soco inesperado. Ele me contou animado, olhos brilhando. Vou estudar lá, João. É a chance da minha vida. Orgulho misturou-se à dor. Ele partiria em meses. Alívio cruel, pois a distância resolveria o conflito, mas a perda doía. Parabéns, rapaz. Mereces isso. Mas internamente, o pânico crescia. Como lidar com a separação quando os sentimentos ferviam? Maria celebrou com uma festa pequena. E lá, num momento a sós, Tiago sussurrou. Isso não muda o que sinto. Eu o calei. Não fala disso agora. A terapia intensificou-se. O terapeuta pressionava. Admite para ti mesmo, João. És atraído por homens. As sessões desenterravam memórias antigas, crushes ignorados na juventude, casamentos falhados. Lisboa, com suas comunidades LGBT emergentes no bairro Alto, começava a aparecer um refúgio possível, mas o medo de rejeição familiar paralisava. Tiago, enquanto isso, preparava a partida, mas os encontros casuais viravam tensos. Vou sentir a tua falta, disse ele numa caminhada pelo Tejo. Eu assenti, evitando o olhar. A naprogação atingia o pico quando Maria descobriu mensagens antigas no telefone dele. O que é isso, João? Explique-se. Confrontada, neguei qualquer impropriedade, mas a amizade rachava. É só mentoria. Menti. Mas a culpa me consumia. Decidi me afastar de vez, cancelando contatos. Tiago reagiu mal, mandando uma mensagem final. Por quê? Eu preciso de ti. Ignorei, mergulhando na terapia. Lá, admiti. Sou gay, e isso me assusta. O terapeuta sorriu.
Primeiro passo para a liberdade. Mas com Tiago partindo, o vazio crescia. No aeroporto, a despedida foi breve. Boa sorte em Paris, disse eu, apertando a mão dele. Ele assentiu, olhos tristes. Obrigado por tudo, João. Ele embarcou, e eu fiquei ali, sentindo o peso do que poderia ter sido. Anos depois, ele brilha na França, e eu em Lisboa, abraço minha identidade com orgulho. Contatamos esporadicamente, como velhos amigos. A lição: confrontar verdades internas salva vidas, mesmo que doa. Ele confessou o segredo mais perigoso, uma atração que ameaçava destruir laços familiares e amizades antigas, revelando uma verdade que o forçava a confrontar sombras internas. O choque inicial deu lugar a uma tensão crescente, onde cada encontro virava um teste de autocontrole e o castigo, uma luta silenciosa contra desejos que não podiam ser nomeados. As sessões de estudo continuaram, mas agora carregadas de uma eletricidade que eu tentava ignorar. Tiago, aos 16 anos, mergulhava nos problemas de matemática com mais intensidade, mas suas perguntas desviavam para assuntos pessoais. João, como foi tua juventude? Alguma vez sentiste algo diferente? Eu desviava, focando nas equações, mas o coração acelerava. Ele insistia, mandando mensagens diárias com dúvidas que pareciam pretextos para contato. Preciso de ajuda urgente com isso. Eu ia, sabendo o risco. Maria, a mãe dele, incentivava. Vocês dois formam uma dupla ótima. Tiago melhorou tanto nas notas. Mas ela não via a subcorrente. Num encontro, ele admitiu. Sinto falta quando não estás por perto. Eu respirei fundo. Somos amigos, Tiago. Mantém isso assim. Mas internamente, o conflito escalava. Comecei a pesquisar online sobre orientação sexual, lendo artigos discretamente no celular durante pausas no trabalho. Descobri comunidades LGBT em Lisboa, eventos no Príncipe Real, onde pessoas partilhavam histórias semelhantes. Mas o medo paralisava. E se alguém descobrisse? Pedro, meu amigo psicólogo, pressionava nas conversas. João, isso não é só sobre o rapaz, é sobre ti. Marca mais terapia. Atendi, e nas sessões, desabafei. Sinto atração por ele, mas sei que é errado pela idade e pela proximidade. O terapeuta orientava. Explora tua identidade sem envolver o outro. Protege-o. Tiago, por sua vez, testava limites. Numa sessão, após resolver um cálculo, ele tocou no meu braço acidentalmente, ou não. Desculpa, murmurou, mas não recuou. O ar pesou, e eu me afastei. Vamos focar nos estudos. Ele assentiu, mas mandou mensagem depois. Por que evitas me olhar? Ignorei, mas a tensão crescia. Maria notou mudanças no comportamento dele. Tiago anda distraído. Brigaram? Neguei, mas a mentira acumulava. Comecei a evitar convites para jantares em casa dela, alegando trabalho. Mas Tiago aparecia no meu escritório, só para uma dúvida rápida. Lá confessou mais. Penso em ti o tempo todo, João. Meu pulso disparou. Para. Isso pode nos meter em problemas. Ele insistiu. Mas é mútuo, não é? Neguei veementemente, mas duvidava de mim mesmo. A terapia revelava camadas, memórias de atrações reprimidas na adolescência, casamentos falhados por falta de conexão real. Lisboa pulsava com orgulho gay emergente, mas eu me sentia isolado. Pedro sugeriu. Fala com alguém da comunidade. Testa as águas. Hesitei, mas marquei um encontro anônimo num grupo de apoio. Lá, ouvi histórias de aceitação tardia, e isso abalou minhas defesas. Voltei para casa determinado a cortar laços com Tiago, mas ele esperava na porta. Precisamos conversar. Entramos num café próximo, e ele desabafou. Não aguento mais fingir. Eu o calei. Tu és jovem, isso passa. Mas ele rebateu. Não passa, e tu sentes o mesmo. A discussão escalou. Vozes baixas, mas intensas. Saí dali abalado, cancelando todas as sessões. Maria ligou furiosa. O que fizeste?
Tiago chora no quarto. Expliquei como mal entendido, mas a amizade rachava. Internamente, o conflito fervia. Admitir minha orientação significava perder tudo. Tiago mandou uma mensagem final. Não me abandones. Ignorei, mergulhando na terapia. Mas o desejo persistia. E a pressão social em Portugal, com familiares conservadores questionando minha solteirice, aumentava. Amigos comentavam: João, arranja uma namorada. Eu sorria, mas por dentro, desmoronava. O ápice veio numa ligação inesperada de Tiago. Vou contar à minha mãe se não falares comigo. Pânico total. Marquei um encontro urgente no parque da Gulbenkian, longe de olhares. Lá confrontamo-nos. Isso tem que parar, disse eu. Ele chorou. Por quê? Medo do que as pessoas dirão. Sim, era isso. A sociedade portuguesa, com suas expectativas tradicionais, nos encurralava. Saí dali prometendo distância, mas sabendo que o conflito só crescia. A terapia insistia. Escolhe teu caminho, João, antes que exploda. A confissão explodiu como uma bomba. Tiago revelou sentimentos proibidos para a mãe, expondo uma verdade que ameaçava laços e reputações. O choque propagou-se, e o castigo veio rápido. Rejeição familiar e isolamento social, forçando decisões que mudariam vidas para sempre. Maria ligou no meio da noite, voz trêmula. João, o que se passa entre ti e o Tiago? Ele contou tudo. Meu estômago revirou. Não é o que pensas, respondi, mas ela insistiu. Venha aqui agora. Corri para a casa dela, coração aos saltos. Tiago esperava na sala, olhos vermelhos. Maria confrontou. Ele diz que sentes o mesmo, é verdade? Neguei, mas vacilei. Somos só amigos. Ele confunde admiração. Tiago interrompeu. Mentes. Tu evitas porque sentes medo. A discussão escalou. Vozes altas ecoando. Maria chorou. Como pudeste? És como um tio para ele. Saí dali banido, proibido de aproximar-me. No dia seguinte, Pedro aconselhou. Fala com um advogado se piorar, mas foca na terapia. As sessões viraram diárias, desenterrando medos profundos. Sou gay, mas isso não justifica envolver um jovem. O terapeuta alertava. Protege-te legalmente, idade importa. Tiago bombardeava com mensagens. Desculpa, mas não aguento sozinho. Bloqueei o número, mas ele aparecia em lugares inesperados. No meu trabalho, no supermercado. Precisamos resolver isso. Eu o afastava. Vai embora antes que chame alguém. A pressão social crescia. Amigos comuns sussurravam. Ouvi boatos sobre ti e o filho da Maria. Perdi convites para eventos, isolado. Maria espalhava. João traiu nossa confiança. Liguei para ela, suplicando. Deixa-me explicar. É confusão dele. Ela rebateu. Afasta-te ou chamo a polícia. Pânico total. Mergulhei em grupos de apoio LGBT online, partilhando anonimamente. Atração por alguém mais novo destruiu tudo. Respostas variavam. Alguns condenavam, outros empatizavam. Aceita-te primeiro. Mas o conflito interno fervia. Tiago fugiu de casa uma noite, aparecendo na minha porta. Mãe me expulsou temporariamente. Eu o mandei voltar. Não podes ficar aqui. Ele insistiu. Ajuda-me. Chamei Pedro para mediar, e ele o levou para um abrigo juvenil. Maria culpou-me. Tudo por tua causa. A crise atingiu o pico numa reunião familiar forçada. Parentes dela questionavam. João, és homossexual? Por que envolver o rapaz? Defendi-me. Nunca o toquei. É projeção dele. Mas dúvidas plantadas. Perdi o emprego temporariamente. Boatos afetaram. Terapia insistia. Confronta tua identidade publicamente. Hesitei, mas marquei uma conversa com amigos próximos. Sou gay, admiti. Reações mistas, apoio de alguns, distância de outros. Tiago, em contato via Pedro, pedia perdão. Estraguei tudo. Eu respondi indiretamente. Foca no teu futuro. Mas a culpa consumia. Sociedade portuguesa julgava.
Notícias sobre casos semelhantes nos média aumentavam paranoia. Decidi mudar de bairro, fugindo olhares. Mas Tiago reaparecia online, criando perfis falsos. Não desisto. Bloqueava, mas tensão subia. O terapeuta propôs. Envolve autoridades se harassment continuar. Recusei, temendo piorar. Crise culminou numa carta dele. Vou para longe se não falares. Alívio misturado à dor. Aceitei uma ligação final. Adeus, Tiago. Cresce sem mim. Ele chorou. Mas eu amo-te. Desliguei, devastado. Isolamento total agora, mas o primeiro passo para a resolução. A notícia da bolsa abalou tudo. Tiago ganhou oportunidade em Paris, forçando uma separação que expunha verdades brutas. O choque da iminente perda intensificou conflitos, e o castigo? Decisões radicais que romperiam laços para sempre, levando a uma escolha final entre negação e aceitação. Tiago anunciou animado via mensagem. Consegui a bolsa. Parto em 2 meses. Orgulho misturou-se a pânico. Distância resolveria, mas doía. Respondi. Parabéns. Mereces. Mas internamente, planejava o corte definitivo. Maria ligou. Ele vai embora. Culpa tua por confundi-lo. Neguei. Ajudei nos estudos, nada mais. Ela insistiu em reunião. Antes da partida, resolvam. Encontrei-os num café neutro. Tiago evitou olhares. Maria mediou. Admitem o que houve. Eu confessei parcialmente. Sinto atração por homens, mas nunca agi com ele. Tiago murmurou. Mas sentes por mim. Silêncio tenso. Maria explodiu. Afasta-te dele para sempre. Concordei, saindo dali destruído. Terapia acelerou. Usa isso para crescer. Junta-te a comunidades. Participei de um grupo LGBT no bairro Alto, partilhando. Perdi tudo por reprimir. Apoio veio. Bem-vindo. Aqui és aceito. Mas Tiago pressionava antes da partida, mandando e-mails. Encontra-me uma última vez. Ignorei, mas ele apareceu no grupo de apoio. Como soube? Vi teu perfil online. Confrontamo-nos fora. Por que aqui? Ele. Quero entender. Eu. Vai para Paris. Esquece. Discussão escalou. Tu me deste esperança. Afastei-o. Foi erro meu. Pedro interveio, levando-o embora. Maria ameaçou. Se o seguires, denuncio. Pânico levou a plano. Mudar de cidade temporariamente. Fui para Porto, ficando com um primo distante. Lá, terapia online continuou. Confronta o medo. Notícias chegavam. Tiago preparava malas, mas andava deprimido. Culpa crescia. Voltei a Lisboa dias antes da partida, determinado a fechar. Ele marcou encontro no aeroporto antecipado. Adeus, pessoal. Aceitei. Lá, apertamos mãos. Boa sorte. Ele sussurrou. Sempre te amarei. Eu. Cresce livre. Partiu, e eu desabei. Culminação veio na terapia pós-partida. Admito tudo. Sou gay, e preciso viver isso. O terapeuta aplaudiu. Agora reconstrói. Juntei-me a ativismo LGBT, falando em eventos pequenos, sobre aceitação tardia. Amigos perdidos voltavam devagar. Mas Maria manteve distância. Conflitos resolviam. Bloqueei contatos residuais, focando em mim. Lisboa transformou-se em aliada, com paradas do orgulho inspirando. Decisão final. Revelar publicamente num post online. Reações positivas superaram negativas. Liberdade, enfim, mas marcada pela perda. Anos depois, a revelação trouxe justiça. Aceitar a identidade transformou dor em força, expondo uma verdade que libertava. O choque da jornada deu lugar à esperança, e o castigo, uma lição eterna sobre honestidade, guiando caminhos separados para a redenção. Tiago brilha em Paris, formado em engenharia, partilhando sucessos via redes sociais distantes. Eu, em Lisboa, reconstruí carreira como mentor em programas LGBT juvenis, ajudando outros a navegar em confusões semelhantes. Contatamos esporadicamente. Como vai, João? Respondo. Bem, e tu? Formal, sem reviver passado. Maria perdoou parcialmente,
trocando mensagens ocasionais. Tiago está bem. Obrigada por não insistires. Aceitei. Terapia evoluiu para mentoria. Oriento jovens sobre identidade, enfatizando limites. Grupos de apoio viraram família, com eventos no Tejo, celebrando aceitação. Sociedade portuguesa avança. Leis protegem mais. Media destaca histórias positivas. Conflitos passados ensinaram. Reprimir destrói. Admitir salva. Tiago mandou carta uma vez. Graças a ti, explorei quem sou. Sou bi e vivo livre. Respondi. Orgulho de ti. Moral clara. Sentimentos complexos desafiam, mas revelam verdades. Aceitar-se traz justiça interna, esperança de inspirar sem magoar. Vivo autenticamente agora, prova de que crises levam a renascimento.